Vamos falar agora do racionamento. Estão sem água hoje Asa Norte, Asa Sul, também Noroeste, Vila Planalto, Santa Maria e o Sítio do Gama. Os moradores de Vicente Pires, Jockey, Itapuã, Colônia Agrícola Samambaia e também de bairros como Vila São José, São Francisco, Morro da Cruz e Residencial Vitória, todos em São Sebastião, também entram no rodízio desta quarta-feira. E dezembro é o mês de combate à AIDS, uma doença silenciosa que faz parte da vida de mais de 800 mil pessoas em todo o país. A prevenção, sem dúvida, sempre vai ser o melhor remédio. Mas e quando o diagnóstico vira uma realidade e não tem mais jeito? Conviver com HIV não é necessariamente uma sentença de morte. Conheça agora a história emocionante de superação e uma reportagem especial de Camila Lopes para o Band Cidade. Braços dados e com o símbolo da luta contra o HIV/AIDS do lado esquerdo do peito, que a Denise e o João Elias resolveram enfrentar o vírus, que ainda assusta muita gente. Foi meio sem querer que o casal descobriu que era soro positivo. Depois que o João passou por uma cirurgia, veio o resultado. Mas a primeira a saber foi a Denise. Seu exame está dando para positivo. Nisso eu fiz, pronto. Soube que realmente estava com o vírus. A minha preocupação no momento foi os meus filhos. Se o médico soube dar o diagnóstico, já não soube informar a Denise quais deveriam ser os próximos passos a seguir. Coube à cunhada dela o papel que deveria ter sido desempenhado pelo profissional de saúde. Ele ficou de alguma forma que ele não soube me dar a informação direita. E eu fui procurando uma cunhada, na verdade foi minha cunhada, a irmã dele, de Tocantins, foi que me falou do tratamento. Quando eu liguei para ela, eu falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ela falou, olha, o que é que acontece? Tem tratamento. Munido com essas informações, o casal tem lutado não só pela saúde deles, mas também por outras pessoas. Hoje, depois de 14 anos do diagnóstico, o João é capaz até de explicar a diferença entre o vírus HIV e a doença conhecida como AIDS. O portador do vírus é uma coisa, o doente da AIDS é outra coisa. Quem tem o vírus pode não ter a AIDS, porque a AIDS é um conjunto de infecções, de doenças oportunistas que o vírus do HIV causa. E se o João e a Denise tiveram que conviver com o vírus dentro do próprio corpo, a Vicky aprendeu a conviver com HIV no corpo de outras pessoas. Ela teve o primeiro contato com a doença na década de 80, quando tudo ainda era cercado de mistério e muito medo. Foi com a morte de um amigo que teve que enfrentar a primeira perda para a AIDS. Mas o que mais impressionou a Vicky não foram os efeitos da doença no corpo, e sim as marcas provocadas pela sociedade. O que mais me impressionou na época foi a questão do preconceito, que continua o mesmo da década de 80. Né? Então eu me envolvi justamente por essa questão de ver como as pessoas isolavam os portadores do vírus HIV. Vendo a luta de tantas pessoas, ela resolveu ser mais um soldado nessa batalha. Fundou uma ONG que hoje atende mais de 200 famílias. E a atenção especial vai para crianças, adolescentes e jovens. Podia ser uma gotinha dentro gotinha d'água no oceano, mas já podia fazer uma ondinha, né? Já podia estar ali. E uma das coisas que eu descobri que seria mais importante trabalhar com os portadores era a questão mesmo de relação. E a Vicky ainda foi além. Adotou as irmãs Maria Clara e Sandra. Apenas a Maria Clara tem o HIV, que há 11 anos está controlado. A menina recebeu o vírus como herança da mãe biológica, naquele que deveria ser o alimento vital, o leite materno. Hoje, aos 13 anos, a jovem esbanja a saúde e tem uma vida como a de qualquer adolescente. E a Vicky, que não luta apenas pela filha, ainda sonha com um dia em que a cura vai chegar para todos. Tenho certeza que Deus está preparando um cientista. E logo nós vamos ter essa notícia maravilhosa e a gente vai poder ver muita gente feliz, alegre, né?
e essas pessoas vão poder andar de cabeça erguida junto com a sociedade, porque hoje eles não conseguem por causa do preconceito. E as histórias do João, da Denise e da Maria Clara são apenas algumas entre as de tantos brasileiros que tiveram que ser reescritas depois do resultado positivo. Eles fazem parte de um universo de mais de 800 mil pessoas que vivem com HIV/AIDS no Brasil. A maior parte são homens. De acordo com o Ministério da Saúde, a proporção atual é de 22 homens infectados para cada 10 casos registrados em mulheres. Um dado preocupante é de que a taxa de detecção do vírus em jovens com idade entre 15 e 19 anos triplicou em 10 anos, passando de 2,4 casos por 100 mil habitantes em 2006 para 6,7 casos em 2016. Houve um aumento da doença também em mulheres com mais de 60 anos. Saltou de 5,6 para 6,4 casos por 100 mil habitantes. Agora o teste é rápido, em 20 minutos, 30 minutos, a pessoa já tem um diagnóstico, né, do HIV e caso positivo, então, ela é encaminhada para a rede pública de saúde para o acompanhamento médico, psicológico e social. Se o diagnóstico está se modernizando, o acesso à informação também. Ali na tela do celular, aquelas dúvidas de onde encontrar atendimento ou remédios podem ser esclarecidas. A ideia partiu do Pedro, que quis facilitar a vida de quem se depara com o resultado positivo. O nosso intuito é sim, que a informação ela seja libertadora, que ela liberte as pessoas de preconceito, que ela liberte as pessoas do estigma e que isso seja disseminado pela sociedade. Só que não adianta apenas informação e tratamento. O apoio da família também é essencial nesse momento. Para as famílias que estão recebendo agora um diagnóstico, não abandone, acolha. Porque você acolhendo, você vai estar dando mais tempo de vida àquela pessoa. Todos nós temos um amor que Deus depositou no nosso coração. Buscar dentro de nós mesmos esse amor, porque ele é a cura do preconceito, né? O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma medida provisória de outubro que adiava para 2019 o reajuste dos servidores públicos federais. A gente vai entender o que acontece agora com a Renata Dourado, já está com a gente novamente, até porque é uma medida com impacto econômico muito grande, né, Renata? E isso vai gerar uma novela judicial. Pois é, com certeza. E o governo já se manifestou, viu, Rodrigo? Falando dessa medida, é uma medida liminar, portanto provisória, que já tem efeito imediato. No entanto, ainda precisa passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo plenário aí pela análise dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A justificativa do ministro Ricardo Lewandowski é que essa medida reduziria o salário dos funcionários públicos, o que é inconstitucional. Nessa mesma medida, suspendendo aí a MP, o ministro Ricardo Lewandowski também suspende um dispositivo que previa um aumento da alíquota previdenciária dos atuais 11% para 14% dos funcionários públicos federais que ganham acima de R$ 5.300. Então, também não está valendo. O governo já se manifestou, disse que vai recorrer. Em nota, o Ministério do Planejamento disse que vai continuar trabalhando para o equilíbrio das contas públicas, que essas medidas são importantes também, que já estava contando com elas aí para a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano que vem e que previa aí uma economia de 7 bilhões de reais. Então, realmente, o governo já vai recorrer dessa decisão. Como a gente disse, já está valendo, mas ainda precisa passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Existem outras decisões também de primeira instância, mas é claro que a decisão do Supremo é a que vai prevalecer, mas ainda vai ser uma novela, viu, Rodrigo, para decidir se realmente vai valer ou não vai valer essas duas etapas dessa medida provisória aí, que a priori já começa a entrar em vigor por ser uma medida provisória. Mas aí que tem essa decisão agora do Supremo e aí é esperar mesmo para ver. Rodrigo. Obrigado, Renata, que vai continuar acompanhando, é claro, essa discussão. Agora, Cláudio Humberto, presente de grego aí para o governo nessa época aí, prévio ao Natal. Presente de grego para os contribuintes do Brasil, né? Para aqueles que pagam impostos. A gente é que vai sofrer com essa decisão. No governo, minha gente, essa decisão foi considerada corporativista. Essa foi a expressão utilizada por um dos mais importantes integrantes da equipe do presidente Michel Temer. O Supremo Tribunal Federal está sendo corporativista porque
na opinião do governo, na visão do governo, o Supremo, os ministros do Supremo, também toda a Justiça, são beneficiados por essa decisão de Ricardo Lewandowski, assim como a chefe da Procuradoria-Geral da República, que apoia essa medida de Lewandowski e, portanto, apoiou a ação do PSOL, também está defendendo, na opinião do governo, interesses corporativistas, tanto quanto o próprio partido, o PSOL, que fez isso ali num gesto de demagogia com os servidores públicos. O fato é que essa medida, se for confirmada pelo plenário do Supremo, todos esperam que não, mas, enfim, se for confirmado, pode representar um gasto adicional do governo, para o contribuinte brasileiro, entre 5 e 7 bilhões de reais. Pode aproveitar aqui para também atender nossa audiência, até porque a voz do povo é a voz de Deus. Vamos falar aqui do WhatsApp. Você tem um canal direto para fazer vídeos, mandar para a gente sempre por aqui. Eu vou dar o número agora, que é o 999769204. E vamos rodar aqui o vídeo que chegou há pouco. Vamos lá, vamos colocar na tela aí, ó. Aqui, ó, vira primeiro um buraquinho, depois tá desse tamanho aí, ó. Entendeu? Pode ver que o carro praticamente cabe dentro do buraco, ó. Tá vendo? Aí, ó. O carro praticamente passou todinho dentro do buraco. Tá aí, condomínio privê, Cláudio Humberto, foi a Iris Paula que nos mandou, tá sempre na nossa audiência. Parece uma cratera lunar aquilo lá, né? Pois é, e é preciso mesmo fazer como a Iris Paula fez, denunciar o caso. A gente, inclusive, denunciou a situação de vários locais em Brasília e o governo agiu. Ontem, por exemplo, no Lago Sul havia uma sequência de buracos, carros no acostamento com pneus estourados, rasgados, danificados pelos buracos. E o governo ainda ontem mandou consertar e a gente espera que aconteça também agora, nesse caso do condomínio privê. A gente já até tem a resposta aqui, nossa produção entrou em contato. E a resposta Nova Cap é que vai enviar técnicos ao local para mapear os pontos que necessitam de reparo. Estou lendo aqui a nota. E para solicitar o serviço, a população pode ligar para 3402-2626. E olha, a seguir, laudo aponta que ciclista morto em assalto no eixo monumental teve hemorragia. Essas e outras novidades do caso que chocou Brasília. Logo mais, aqui no Band Cidade. É só um instante e a gente volta já já.